Ligações químicas, sem dúvida, um dos conceitos mais importantes no estudo da química. Os átomos combinam-se para formar estruturas mais complexas. Todos os materiais que nos cercam são formados por átomos. De que maneira essas partículas conseguem compor os diferentes materiais, como minerais e vegetais, por exemplo? De que forma essas partículas poderiam se interligar? Eu sou o professor Evânio. Venham comigo que irei lhes mostrar. O que é uma ligação química? Bom, ligação química é uma força de atração resultante das interações eletrostáticas entre elétrons e núcleos dos átomos envolvidos. Veja bem, aqui nós temos um exemplo bem clássico de uma interação atômica. Nós temos aqui um núcleo positivo de ambos os lados com uma nuvem eletrônica ao seu redor, né? Isso aqui é a representação de um átomo. Observe que a uma dada distância, o núcleo de um átomo atrai os elétrons de um outro átomo e vice-versa. Essa atração faz com que esses átomos se aproximem até uma determinada distância. Eles não vão ficar colados, porque a nuvem eletrônica, por ter densidade negativa em ambos os átomos, também faz o efeito de repulsão. Então, a uma determinada distância, ocorre a atração do núcleo com a eletrosfera de ambos os átomos. Eles vão se aproximando, mas não se colam. Eles se aproximam até um determinado ponto, em que a força de repulsão entre os elétrons se iguala à força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. E nesse momento ocorre a liberação de uma quantidade de energia. Nesse ponto, as espécies envolvidas atingem o seu valor mais baixo de energia. E aí a gente diz que formou-se uma ligação química. Lembrando que a formação de ligação química é um processo exotérmico. As espécies, antes de se ligarem, contêm uma determinada quantidade de energia. E por isso os átomos são instáveis. Ao se aproximar, eles começam a liberar essa energia para se estabilizar na forma de uma ligação química. Pessoal, essa distância entre um átomo e outro em uma ligação química é o que nós chamamos de comprimento de ligação. E para romper essa ligação, usa-se a chamada energia de ligação. Veja nesse esquema que nós temos aqui duas espécies químicas em que entre elas, entre os dois núcleos, existe um par de elétrons sendo compartilhado. A esse tipo de ligação, nós chamamos de ligação covalente. É o compartilhamento de elétrons entre os átomos envolvidos. E esse compartilhamento de elétrons ocorre na camada de valência. E os elétrons aqui compartilhados são chamados elétrons de valência. Sem dúvida, os elétrons mais importantes em uma ligação química. O que, de fato, está influenciando na ligação química. São os chamados elétrons de valência. Pessoal, a ligação covalente entre dois átomos diferentes também é chamada de ligação covalente polar. Isso porque, veja bem, entre hidrogênio e flúor, o flúor tem uma densidade eletrônica mais acentuada que o hidrogênio. O flúor tem uma força de atração muito mais intensa que o hidrogênio. Então, observe aqui nessa primeira ilustração, duas bolinhas azuis representam o par de elétrons compartilhado. Um pertencia ao flúor e um pertencia ao hidrogênio. Observe nessa imagem que esse par de elétrons está muito mais próximo do flúor do que do hidrogênio. Isso mostra o quanto que o flúor tem mais força para atrair do que o hidrogênio. Nessa ilustração mais abaixo, veja que nós temos aqui a letra delta minúsculo, né? Delta negativo e delta positivo. Delta positivo para o hidrogênio, delta negativo para o flúor. Esse deltazinho aqui, ó, quer dizer o seguinte, que nesse caso, o flúor e o hidrogênio não são íons, né? As espécies aqui estão em uma ligação química. Porém, o flúor está com a densidade eletrônica mais acentuada. E por conta disso, a gente representa com um delta minúsculo com um tracinho negativo. Isso quer dizer que nessa espécie o flúor é mais negativo do que o hidrogênio.
que no caso é mais positivo do que o flúor. Isso não significa que aqui formou-se íons. Nós não temos íons aqui, mas nós temos uma espécie química ligada por ligações covalentes, em que o flúor tem uma carga negativa mais acentuada que o hidrogênio. E as espécies químicas unidas por ligação covalente, que são formadas por átomos iguais, também são chamadas de ligação covalente apolar. Isso porque não gera polo negativo e nem polo positivo. Veja, se as duas espécies são iguais, a força de atração é a mesma. É como se de um lado, no caso aí do exemplo, nós temos um hidrogênio puxando elétrons de um hidrogênio e o outro hidrogênio está fazendo a mesma coisa. Como os dois são iguais, nenhum ganha do outro. E aí entra no estado de equilíbrio. Nesse caso, a gente diz que não gera polos. Não tem nem polo negativo, nem polo positivo. Aqui a polaridade é nula. Pessoal, a ligação covalente pode ser simples ou múltipla. No caso da múltipla, seria dupla ou tripla. Na representação estrutural, fica assim, ó. Veja, entre A e B, né, seriam aqui dois elementos hipotéticos. Um tracinho só representa a ligação simples, dois tracinhos, ligação dupla, e três tracinhos, ligação tripla. Mas, professor, e tem a ligação tetra, formada por 4 ligações? Pessoal, ligação tetra, vocês não vão ver por aí, né? É algo assim muito complexo. Já foi verificado sistemas em que foi capaz de se obter, por exemplo, C2, carbono com carbono. Aí formaria ligação tetra, mas com uma instabilidade terrível. Por isso que não é algo tão comum assim. Pessoal, os elétrons que não participam diretamente da ligação são chamados de elétrons não ligantes, porque os átomos se ligam, formando espécies poliatômicas. Veja, nós temos aqui a regra do octeto e também do dueto, que é pouco falada, mas muito utilizada. O americano Gilbert Lewis lançou a teoria das ligações químicas. E nessa teoria, nós temos aqui a comparação dos elementos participantes da ligação com os gases nobres. Por que os gases nobres? Veja, são os únicos elementos existentes na natureza de forma não combinada. Naturalmente, eles não se ligam nem com eles mesmos. Isso porque eles estão estáveis, têm uma estabilidade incrível. Nesse caso, pessoal, apenas o hélio dos gases nobres está estabilizado com apenas 2 elétrons na camada de valência, que no caso seria a sua única camada. Os demais gases nobres, todos possuem 8 elétrons na camada de valência. E aí, por conta dessa evidência, dessa grande estabilidade com 8 ou com 2 elétrons, Gilbert Lewis surge com sua teoria, onde diz que os demais elementos, para formar ligações químicas, acaba, de certa forma, imitando os gases nobres. Alguns perdendo elétrons para ficar com 8, outros ganhando para poder ficar com 8, ou então, em algumas ocasiões, para ficar com 2 elétrons. E também tem situações em que a regra do octeto e do dueto também não se aplicam, tá? Então, é uma regra, é um modelo criado para um grupo de elementos, mas que explica muita coisa. E, para ficar mais claro, trago a vocês aqui alguns exemplos que nós vamos desenhar agora, tá? Vamos lá. Pessoal, eu trago para vocês aqui um esquema onde eu tenho aqui a fórmula molecular, vou desenhar a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, tudo no contexto de ligações covalentes. Veja bem, aqui nós temos 2 hidrogênios. Vou colocar aqui um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro. No modelo de ligação eletrônica, a gente coloca os elétrons de valência para representar a ligação química. Então, vocês podem conferir na tabela periódica que o hidrogênio só possui um elétron de valência, cada um. E aí, ao formar a ligação química, a tendência do hidrogênio é imitar o gás nobre hélio. Isso porque, assim como o hélio, o hidrogênio só possui uma camada, que é a camada K. E a camada K suporta no máximo 2 elétrons. Como cada hidrogênio já tem um, com mais um, 2. Aí fica assim, ó, a gente pode representar assim. Aí esse hidrogênio está com 2 elétrons e esse outro hidrogênio também com 2. Veja que na intersecção aqui tem um par de elétrons. Esse par de elétrons é o que nós chamamos
elétrons da ligação ou elétrons de valência. E assim, representamos a ligação covalente entre os dois hidrogênios, no modelo chamado de fórmula eletrônica. E aqui na fórmula estrutural, podemos fazer o seguinte, colocar um hidrogênio de cada lado e para fazer a ligação entre ambos é só colocar um traço. Esse traço equivale a um par de elétrons. Representando assim ou assim, tudo está correto. No caso do oxigênio, veja bem, nós temos 2 oxigênios. Na camada de valência, cada um possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem conferir isso aqui, por exemplo, na tabela periódica, conforme visto em aulas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Cada um com 6 elétrons. Como o oxigênio possui 2 camadas, camada K e camada L, e a camada L suporta até 8 elétrons, e aqui cada um já tem 6, para fechar o octeto agora com 8, cada qual precisa de mais 2. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Verifica que aqui, agora, este oxigênio possui 8, e agora esse outro aqui, também possui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 para cada. E 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Neste caso, a gente pode representar na forma estrutural esses 2 pares de elétrons por 2 tracinhos. Tá? Cada tracinho é um par de elétrons compartilhado. Muitos pensam que a gente só consegue fazer a fórmula estrutural se tiver eletrônica para comparar. E não é bem assim. Por exemplo, aqui, eu vou fazer primeiro a estrutural. Tem aqui 2N. O nitrogênio está no grupo 15 da tabela periódica. Nesse grupo, todos os elementos possuem na camada de valência 5 elétrons. Se já tem 5, para completar o octeto falta 3. Então, basta eu colocar aqui 3 tracinhos. E assim a ligação entre o nitrogênio fica estabelecida. No modelo eletrônico fica assim, os 2N. No total, cada um possui 5 elétrons. Como vão compartilhar 3, eu vou colocar 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3 e os outros 2 em qualquer lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Desse modo, ao compartilhar elétrons, observe que o nitrogênio fica com 8 e esse outro nitrogênio também fica com 8 cada um. E na intersecção nós temos 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Vamos avançar aqui para uma fórmula agora triatômica. Nós temos aqui a clássica fórmula da água. Entre hidrogênio e oxigênio, nós já vimos que o oxigênio efetua mais ligações que o hidrogênio. Então, geralmente, elementos assim ficam no centro, é o tronco da fórmula. E nós temos 2 hidrogênios, um para cada lado. Aí veja bem, o hidrogênio possui um único elétron na sua camada de valência. E o oxigênio, já vimos aqui, que possui 6. Mas como ele vai ligar de um lado e do outro, eu vou colocar um desse lado, um desse, e ele possui mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ao compartilhar, o hidrogênio forma o chamado dueto, né? E o oxigênio forma o octeto. A caneta falhou bem na hora. E aí, pessoal, na fórmula estrutural, nós temos o seguinte, o oxigênio e os 2 hidrogênios. Aí, nós temos aqui um tracinho representando a ligação efetuada, um par de um lado e um par do outro. Observe que o oxigênio compartilhou 2 pares e aqui também. Só que aqui foi na forma dupla e aqui na forma simples. Veja bem, nós temos aqui o CO2, que é o gás carbônico. Nós temos aqui o carbono no centro e 2 oxigênios nas laterais. Quando a gente for estudar geometria molecular, vocês vão entender a conformação de cada molécula dessa aí. Aí veja bem, nós temos aqui que o carbono está na família 14, né? Grupo 14 da tabela periódica. Nesse grupo, todos os elementos possuem no total 4 elétrons. E o oxigênio, novamente, no grupo 16, a antiga família 6A. Então, possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esse outro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ao compartilhar, esse oxigênio fica com 8, este oxigênio também com 8 e esse carbono também com 8. Isso porque todos estão na segunda família da tabela periódica. E nessa segunda família, todos os elementos possuem a camada K e a camada L. E a camada L suporta até 8 elétrons. Por isso que todos estão aqui com 8 elétrons. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos aqui algo um pouquinho diferente. Nós temos o carbono e o oxigênio. Perceba novamente que o carbono possui 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio precisa ficar com 8. Olha que interessante aqui agora. Aqui nós temos 2 oxigênios, mas aqui nós só temos 1. Nesse caso, pessoal, o oxigênio, ó, pega aqui, ó, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizou. Só que o carbono também precisa de 8. Aqui é como se ocorresse uma deformação, olha, para que possa ficar também com 8. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa ligação deformada aqui, no modo estrutural, ficaria assim, ó. Aliás, antes de desenhar esse aqui, eu acabei esquecendo esse. Então, veja bem aqui, ó, bem simples, viu? Aqui nós temos uma dupla ligação, tá aqui 2 tracinhos e aqui mais 2 pares de elétrons, uma dupla ligação. Aqui agora, pessoal, veja bem, compartilhado aqui, nós temos esses 2 pares, que eram 2 do oxigênio, 2 do carbono. Já tinha aqui 2 pares. Só que nós temos aqui agora esse par de elétron que era só do oxigênio, mas que agora está fazendo parte também do carbono. Mas como antes eles não pertenciam ao carbono, era só do oxigênio, de qualquer forma nós temos aqui, ó, 3 pares. 1, 2, 3. Como cada tracinho desse representa um par, 1, 2, 3. A ligação fica desse modo. Quem observa assim, possa entender que o carbono está com ligações incompletas ou que o oxigênio esteja fazendo ligação demais. Mas na prática, todos estão com 8. Veja o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, galera, essa ligação aqui que eu fiz por último, em que tem o par de elétrons apenas do oxigênio, ela também pode ser chamada de ligação coordenada, tá? Antigamente, alguns chamavam de ligação dativa, termo que não é mais utilizado. Então, é uma ligação que é covalente, que também pode ser chamada de coordenada. Neste caso, isso porque esse par de elétrons pertencia apenas ao oxigênio e agora está no contexto da ligação. Agora, para os demais exemplos, veja bem, aqui nós temos a fórmula do NH4+, é um íon. Nós temos aqui o nitrogênio no centro e 4 hidrogênios. 1, 2, 3. Só que um desses hidrogênios não possui elétrons, né? Perdeu, no caso, um elétron aqui. Então, veja bem, o nitrogênio está na família 5A. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu falo 5A, eu me refiro ao grupo 15. O hidrogênio possui apenas um elétron, cada um na camada de valência, cada um. Só que esse hidrogênio não possui nenhum. Isso porque ele é um cátion, ele perdeu o elétron que ele possuía. Então veja bem, cada hidrogênio, para formar ligação, precisa completar a regra do dueto. Então esse hidrogênio fica com 2, esse fica com 2, esse fica com 2 e esse que não tinha nada também fica com 2. E o nitrogênio, no total, ó, vai ficar com 8. Perceba que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas para representar na forma estrutural, a forma mais conveniente, ficaria o seguinte, ó. Preste bem atenção. Aqui nós temos um colchete bem grandão aqui para representar a espécie iônica. O sinalzinho de mais fica fora do colchete.
E aqui nós temos a seguinte representação, tá? Entenda que o nitrogênio está com 8 e o hidrogênio está com 2 cada um. É só fazer o comparativo aqui. Neste caso aqui, ó, nós temos o NO3, o N unido a 3 oxigênios. Então, no caso aqui, pessoal, o O pode ficar em cima ou embaixo, aqui tanto faz. Veja que o oxigênio possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nitrogênio possui 5. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Veja o outro oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa forma aqui, pessoal, a gente entraria no impasse. Isso porque a camada de valência do nitrogênio, que é a camada L, suporta no máximo 8 elétrons. Dessa forma aqui, ele ficaria com mais do que 8, e aí a ligação não seria possível. Então, ó, esse par de elétrons aqui do oxigênio, a gente apaga daqui, ó, e coloca ele aqui. Vocês vão entender por quê. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada oxigênio possui 6 elétrons. Então, a gente apagou o par daqui. Esse oxigênio possui, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que tem aqui um íon, e ele ganhou um elétron. Eu vou colocar aqui um tracinho indicando que ele tem no total agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 elétrons, porque esse aqui é um íon, ganhou um elétron. Então, veja bem, esse oxigênio que tinha 6, pega 2 elétrons aqui do nitrogênio, fica com 8. Esse oxigênio que já tinha 6 elétrons, ele vai aproveitar esses 2 elétrons do nitrogênio, fica com 8. Esse oxigênio que já tinha 7 elétrons, porque esse aqui ganhou um elétron, só precisa de mais um. E aqui completaria os 8. E o nitrogênio precisa de 8. Tá aqui, ó, ele pega esses 2 aqui, esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos estão com 8 agora. Mas como se trata de um íon, nós temos aqui entre colchete, tá? Aqui nós temos o nitrogênio e os 3 oxigênios. Aqui, como tem 2 pares de elétrons, fica 2 tracinhos. Aqui, como só tem um par, fica um traço. E aqui, como tem um par, fica um traço. E aqui, como tem uma carga negativa, fica aqui, ó, uma carguinha negativa. E aqui, pessoal, não precisa colocar seta nenhuma, como ocorre em alguns livros, tá? É só assim mesmo. Aqui, por exemplo, nós temos o N2O. Nós temos o N no centro e 2 oxigênios nas laterais. Aí, veja bem, o nitrogênio possui 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 na última camada. O oxigênio possui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ao formar a ligação química, esse oxigênio fica com 8, esse aqui também fica com 8, e o nitrogênio está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, ele vai se estabilizar com apenas 7 elétrons. Como esse é um caso mais raro de acontecer, aqui ocorre um efeito, galera, chamado efeito de ressonância. Olha, ocorre migração aqui de elétrons, ou seja, em um momento a ligação dupla está desse lado e a ligação simples desse. Em outro momento, essa ligação dupla vem para cá e a ligação simples vem para cá. E esse efeito de ressonância, essa movimentação de elétrons, acaba trazendo estabilidade para essa estrutura, uma vez que o nitrogênio aqui não completa o octeto como os demais elementos. E na fórmula estrutural, a gente poderia deixar assim, ó, o N com os 2 oxigênios, e aqui, como tem um par de elétrons, fica 2 tracinhos, como aqui só tem um par, fica apenas um traço. E aqui nós temos o ácido sulfúrico, o S no meio, porque é o que
suporta mais elétrons. E agora vem a pergunta, por que suporta mais? Galera, nós temos aqui agora um elemento que está no terceiro período da tabela periódica. Portanto, ele possui a camada K, L e M. E veja que a camada M suporta mais do que 8 elétrons. Então, aqui nós temos o exemplo da expansão do octeto. Vou colocar aqui os elementos que suportam menos elétrons mais afastados e os elementos que suportam mais elétrons sempre no centro. Então, mais uma vez, deixa eu colocar aqui os 4 oxigênios. Primeiro é o S no centro, porque ele suporta mais. Depois vem os oxigênios e, por fim, os hidrogênios. Tá? Poderia ficar o hidrogênio aqui, aqui ou aqui, tanto faz, que é só por conta do espaço mesmo. Então, veja bem, vou fazer primeiro a estrutural para que vocês comparem que eu não preciso fazer só a eletrônica primeiro. O hidrogênio é o que suporta menos e só faz uma única ligação. Então, vou colocar aqui um tracinho para esse, um tracinho para esse. O oxigênio, nós já vimos que faz 2 ligações para completar o octeto, normalmente. Esse já fez uma, com mais uma, 2. Esse fez uma, com mais uma, 2. Esse não fez nenhuma, então faz as 2. E esse não fez nenhuma, então faz as 2. E observe, galera, que o S aqui fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 ligações químicas. Aí alguns podem perguntar, como pode? Podendo. Isso porque o S está no terceiro período. A última camada dele suporta muito mais do que 8 elétrons, então ele pode sim expandir o octeto e ficar dessa forma, sem precisar chamar aqui de ligação dativa, tá bom? Não existe esse termo mais. É ligação covalente sim, e o S pode sim ficar com essa quantidade de elétrons, ele tem espaço para isso. Então aqui nós temos um elétron para o hidrogênio, um para esse aqui, o oxigênio possui 6, tá? Tá aqui os 6 elétrons do oxigênio, o espaço aqui ficou bem apertado, mas a gente consegue fazer. O oxigênio também, contém aí 6 elétrons, aqui também, os 6 elétrons para o oxigênio e os 6 elétrons para o enxofre, que está na mesma família que o oxigênio. Aí, esse oxigênio fica com 8 elétrons, esse aqui também fica com 8, o oxigênio aqui fica com 8 no total, esse aqui também fica com 8, o hidrogênio fica com 2, esse hidrogênio fica com 2, e o S, galera, vai pegando tudo aqui, e fica no total 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí ele expande o octeto e se estabiliza dessa forma. De um modo bem parecido, nós temos aqui o PCl3. São 3 CLs, tá? O fósforo está no mesmo período que o S, então ele também consegue expandir o octeto. Só que aqui, nós temos o fósforo com 5 elétrons, está na família 5A. Tá aqui, e o cloro na família 7A dos halogênios possui aí 7 elétrons no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí na hora de formar a ligação, o cloro fica com 8, esse fica com 8, esse também com 8, e o fósforo vai pegando tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também. Na fórmula estrutural, fica os 3 cloros e, como só tem um par de elétrons compartilhado, um tracinho para cada. Só que aqui, veja bem, o espaço aqui ficou um pouco pequeno. Vou colocar aqui, os 5 cloros, tá? Olha, e aí cada cloro faz uma ligação e o fósforo pode fazer, as 5 ligações. Esse é o pentacloreto de fósforo. 1, 2, 3, 4, 5 cloros. Isso porque o fósforo pode sim expandir o octeto, assim como ocorreu com o S, fazendo mais ligações. Nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí é só colocar um pontinho ao redor do fósforo. 1, 2, 3, 4, 5. E o cloro com 7 elétrons, Vai ficar muito apertado aqui, mas é só para que vocês possam entender mais claramente aí.
tá? Cada cloro com seus 7 elétrons. E aí, ó, depois compartilha, todos ficam com 8. Lembrando, galera, que isso aqui é só um modelo de representar a ligação química, tá? Espero que vocês tenham absorvido aí a informação. Vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Vai ter aí um exercício na descrição do vídeo. Faça e depois a gente traz a correção para vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.